Lucas 8. Na semana passada, domingo de manhã, nós pregávamos em Lucas 8 e eu lembro que foi o momento em que eu preguei sobre o pedido de Jairo. E aí nós lemos o pedido de Jairo e eu disse que quando Jesus aceita ir com Jairo na casa dele para ver a filha de Jairo de 12 anos que estava quase morrendo, algo acontece de forma inesperada e atrapalha, a princípio, os planos de Jairo. E esse algo era a mulher do fluxo de sangue. E a gente pulou o texto da mulher do fluxo de sangue e não falamos dela. Então, hoje pela manhã, a gente vai voltar em Lucas capítulo 8, versículo 43, para falar da mulher do fluxo de sangue. Então, só para que você lembre, o contexto é esse. Jesus está caminhando, Jesus acabara de ser expulso da cidade dos Gerazenos, não queriam Jesus lá, porque Jesus fez um milagre lá, libertou um homem endemoniado, sendo que quando Jesus faz expulsa esses demônios, eles entram nos porcos, e ali a cidade expulsa Jesus por causa do prejuízo financeiro. E Jesus sai de uma cidade expulso, e de repente ele se encontra com o chefe da sinagoga que fala: vem, já que a cidade te expulsa, eu preciso de você na minha casa, porque minha filha está quase morrendo. E Jesus vai com Jairo. No meio do caminho, aparece a mulher do fluxo de sangue, que muda completamente os planos de Jairo e que muda completamente o percurso de Jesus, que deveria chegar na casa de Jairo para curar a sua filha, sendo que a mulher do fluxo de sangue aparece e a filha de Jairo morre. Ela morre e a gente já falou disso semana passada. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Mas vamos avaliar o que acontece nesse exato momento em que eu disse semana passada, até em tom de brincadeira, que Jairo deve ter ficado agoniado com essa situação. Mas enquanto Jairo estava agoniado, a mulher do fluxo de sangue devia estar saltitando, devia estar aliviada. Enquanto Jairo estava agoniado, pensando: caramba, logo agora que eu consegui convencer Jesus a ir comigo na minha casa, a mulher do fluxo de sangue aparece para me atrapalhar. Esse é o momento da minha bênção. Mas, vamos lá, versículo 43 diz assim, Lucas 8, 43. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e tocou-lhe na orla da veste. Vamos parar aqui. Eu disse, Jesus ia a caminho da casa de Jairo e de repente algo inesperado acontece. Nós já vimos aqui, desde que a gente está pregando o Evangelho de Lucas, que por diversas vezes Jesus era interrompido. Jesus por diversas vezes estava caminhando. Nós vamos ver à noite que Jesus estava tentando descansar e ele vai ser interrompido. Jesus, na passagem do barco, ele estava dormindo e os discípulos o interrompem. Ou seja, constantemente Jesus era interrompido. Mas é legal de Jesus é que, apesar de interrompido, ele nunca estava desprevenido. Apesar de interrompido, Jesus nunca era pego de surpresa. Ele poderia, em algum momento, ser pego de surpresa, ser interrompido e falar: olha, me desculpe, mas eu não estava preparado para isso. Talvez você me pegue de surpresa e fale: pastor, pregue aqui sobre Apocalipse. Eu vou falar: olha, meu irmão, me desculpa, mas eu não estou preparado para isso, eu prefiro estudar um pouquinho antes. Mas Jesus nunca teve esse tipo de resposta: olha, volta depois, olha, eu não estou pronto para isso, olha, eu não estou preparado, você me pegou de surpresa, eu estava desprevenido nessa... Jesus sempre estava pronto. Para Jesus, isso que eu chamo de interrupção, às vezes até de um incômodo, para Jesus era oportunidade. Aquilo que para a gente às vezes parece até desconfortável: poxa, fulano me fez um pedido, não sei se eu vou ter como atender. Para Jesus era a oportunidade dele curar, dele libertar, dele mostrar o poder, o amor, a misericórdia dele. Era um momento que parece que Jesus esperava esses momentos. Parece que enquanto nós, eu falava isso quinta-feira aqui, a gente tem medo de mudanças, a gente tem medo de algumas coisas que nos pegam de surpresa e nos tiram da nossa zona de conforto. Jesus parece que ele estava pronto, esperando alguém vir e pedir que ele saísse da zona de conforto. Parece que Jesus ele esperava essas oportunidades para agir, e é isso que a gente vai ver agora. Estamos diante de uma mulher de 12 anos doente, e olha que
a nossa, entre aspas, né, coincidência. Ela estava 12 anos sofrendo e a filha de Jairo tinha apenas 12 anos e estava à beira da morte, ou seja, enquanto ela sofria 12 anos, a filha de Jairo tinha também 12 anos. E aí, fique lembrando, a gente já pregou sobre isso, mas enquanto isso aqui está acontecendo, Jairo está ali do lado e a filha de Jairo está lá piorando, porque ela estava doente e a gente sabe o que vai acontecer, ela vai falecer antes que Jesus chegue na casa dela. Então, estamos diante de uma mulher que não tinha uma doença qualquer. Jesus não parou e ainda que eu acho que Jesus até pararia para curar uma gripe, porque ele curou a febre da sogra de Pedro. Bem verdade que o texto diz que a febre era uma febre altíssima e que ela tinha até alucinações. Mas, com referência a essa mulher, Jesus não deixou de ir curar a filha de Lázaro, Jairo, na semana passada, deixa eu me fazer isso. Na semana passada eu errei umas 3 vezes aqui, acho que uma coisa. Aí alguém falou assim, pastor, quando a Ilana não está aí, o senhor erra e ninguém te corrige. Aí hoje eu errei, eu olhei para a Ilana, na hora ela me corrigiu. Mas voltando para cá, a filha de Jairo estava realmente doente também, prestes a morrer. Mas essa mulher estava num momento seríssimo também da sua vida. Ela já tinha tentado tudo. O texto diz que ninguém tinha podido curar. E aí o texto da minha Bíblia coloca entre colchetes assim, e ela gastara com os médicos tudo que tinha. Ou seja, essa mulher já tinha perdido completamente, queridos, toda a esperança e expectativa que ela tinha. Porque enquanto ela tinha dinheiro, enquanto tinha médicos para consultar, talvez ainda existia dentro dela uma esperança e uma expectativa de ser curada. Então essa mulher perdeu a esperança, perdeu a expectativa, só que tem um problema. Essa mulher perdeu saúde. Imagina 12 anos perdendo sangue, com fluxo de sangue constante. Essa mulher perdeu dinheiro, saúde, essa mulher perdeu uma vida social, ou melhor, uma vida em comum, uma vida com seus parentes, porque a gente já disse aqui, leprosos, pessoas que tinham fluxo de sangue, pessoas que tinham determinadas doenças, eram considerados pela lei daquela época imundos, e eles não poderiam ficar no meio do povo, não poderiam ficar no meio do arraial, porque a sua doença poderia contaminar a outros e contaminar inclusive o arraial, que era proibido. Ou seja, essa mulher deveria estar há 12 anos, gente, vivendo isolada. Essa mulher devia estar já sem um tostão no bolso, vivendo já uma vida miserável. Essa mulher já devia estar agora completamente debilitada e fraca, porque ela está há 12 anos perdendo sangue. E aí o texto diz que ela, sem nenhuma esperança, ela se coloca, e aí sem nenhuma esperança, claro, eu estou falando aos olhos dos homens, porque ela viu em Jesus a última esperança, ou melhor, a única esperança que ela tinha. Na semana passada, quando eu falava da filha de Jairo, eu dizia que Jesus era a esperança dos sem esperança, porque quando a tempestade cometeu o barco, os discípulos estavam desesperados e Jesus foi a esperança dos discípulos. Aquele endemoniado que ninguém conseguia domar, inclusive haviam prendido ele com correias, com cadeias, Jesus foi a esperança dele. Dessa mulher, Jesus vai ser a esperança dela. Da filha de Jairo, que não tinha mais esperança, a menina estava morta, chegam para Jairo e falam, olha Jairo, não incomode mais o mestre. A sua filha já está morta, não tem mais o que ser feito. E Jairo volta com Jesus para casa, eu falava sobre isso semana passada, volte com Jesus para casa, independente do que acontecer, e lá, quando ele chega com Jesus em casa, Jesus faz um milagre. Então essa mulher não tinha esperança mais diante da sociedade, não tinha esperança mais diante dos médicos, mas ela olha para Jesus e vê aquele que poderia ser a esperança. E é engraçado que o texto diz assim, ela veio por detrás e tocou-lhe a orla da veste. É interessante porque vários aspectos podem ser avaliados desse toque dela. Primeiro, que ela tinha sim temor do que estava fazendo, porque ela era considerada imunda. Se já era complicado uma mulher imunda estar no meio do povo, que dirá ela tocar num rabi, num mestre? Isso era um absurdo, isso era motivo inclusive para ela sofrer uma sanção. Então ela vai de forma bem temerosa,
de forma bem tímida, ela tem medo até de pedir. Mas é interessante que o medo de pedir gera nela uma fé ainda maior, porque ela entende que pedir iria expor a sua situação diante dos demais, porque olhariam para ela e veriam que ela estava ali, aquela imunda, para a religião da época e para os costumes da época, mas ela diz, se eu somente tocar nele, se eu só tocar, é suficiente. Eu não preciso pedir, ele não precisa colocar a mão em mim, eu não preciso nem aparecer, eu não preciso nem mesmo aumentar a minha voz, basta eu tocar nele e ele vai me curar, sem que ele perceba. E aí entra algo interessante, porque apesar dela demonstrar uma fé bem legal, porque assim, ela imaginava que bastava tocar em Jesus, ao mesmo tempo, ela demonstra que ela tinha algumas coisas que ainda precisava melhorar. Primeiro, ela imaginava que poderia tocar em Jesus sem Jesus perceber. Isso é impossível. É impossível você tocar em Jesus, é impossível você se apresentar a Jesus, é impossível você se achegar a Jesus sem que ele te perceba. É bem verdade que muitas vezes nós achamos que Jesus não nos percebe. É verdade que muitas vezes nós passamos por situações e por momentos da nossa vida em que nós clamamos, pedimos, oramos, vamos até a presença de Jesus, abrimos a Bíblia, vamos no culto e parece que Jesus não nos percebe. Mas é impossível você ir até Jesus e ele não te perceber. É verdade que às vezes ele não nos responde na hora que nós gostaríamos. É verdade que às vezes a resposta dele não é a resposta que nós gostaríamos, que nós queríamos, mas deixe-me te falar, nunca, jamais você irá até Jesus e ele não vai te perceber. Jamais. Jamais você vai procurar Jesus e ele vai ser pego de surpresa. Jamais você vai interromper Jesus, seja lá onde for, e ele vai dizer, olha, volte depois, porque agora eu estou muito ocupado. Ele sempre está pronto para agir, e é o que está acontecendo aqui agora. Então você vê, ele saiu de um chefe da sinagoga, ele acabou de atender o pedido de um chefe, é claro que ele ainda não foi na casa do chefe, que a mulher interrompeu ele, mas ele está atendendo um pedido de um chefe, e agora ele está atendendo ao mesmo tempo o pedido de uma mulher totalmente excluída da sociedade, uma mulher que provavelmente devia ser afastada mesmo, excluída, devia ser até sofrer preconceito, e Jesus trata de igual maneira. Jesus poderia ter rejeitado o chefe da sinagoga, porque era um camarada envolvido com a lei judaica, que estava perseguindo Jesus, era um camarada que, na sua grande maioria, eram soberbos, eram extremamente religiosos, eram extremamente arrogantes por causa da religião judaica e eram chefes da sinagoga, ele tinha poder, mas o pedido de Jairo foi de forma bem quebrantada, de forma bem humilde, mas Jesus poderia ter dito, não vou te atender, e Jesus vai com ele, quebrando protocolos. E agora, diante dessa mulher enferma, Jesus poderia falar a mesma coisa, não posso te atender. Eu sou um rabi, tu é uma mulher imunda, tu é uma mulher que está com fluxo de sangue, não sei nem de onde tu apareceu, eu já estou atendendo o pedido de Jairo, você está atrapalhando tudo, espera ali no cantinho que vai chegar a tua vez. Jesus atende. Então você vê que Jesus também não fazia e não faz até hoje acepção de pessoas. Ele sai de uma pessoa rica, chefe da sinagoga, para uma mulher destruída, completamente excluída da sociedade, de um cara que era altamente reconhecido pelos seus pares, porque tinha um lugar de destaque, para uma mulher que talvez as pessoas nem lembrassem mais que ela existia. E aí talvez você esteja se perguntando, pois pastor, mas como que ela conseguiu se aproximar de Jesus sem que Jesus o visse? Eu não sei se você lembra, lá no comecinho do versículo 43, ainda quando falava de Jairo, diz assim, enquanto ele ia, as multidões o apertavam, ou seja, a multidão cercava Jesus, por isso que ela consegue chegar por trás e tocar na orla das vestes. Vamos seguir? 44b diz assim, e logo se estancou a hemorragia. Então no finalzinho do versículo 44, o Lucas nos diz que logo que ela tocou, instantâneo, ela tocou, ou seja, parece que Jesus reconhece a grandeza dessa humildade, a grandeza da fé dessa mulher, da disposição, do ato, da atitude que ela teve de romper todas as barreiras. E aí, alguns teólogos vão dizer que provavelmente
foi necessário um esforço, não só de fé, mas foi necessário um esforço físico, porque provavelmente há 12 anos, com o fluxo de sangue, essa mulher já encontrava-se fraquíssima, sem força para nada, até para caminhar direito, e ela conseguiu romper uma multidão, se enfiar no meio e tocar na orla da veste, coisa que, humanamente falando, para alguém doente era impossível. Então essa mulher rompeu todas essas barreiras, barreira do preconceito, barreira da exclusão, barreira da falta de saúde, barreira até mesmo da desesperança que devia bater na mente dela. Você não tem mais jeito, você não vai conseguir, esquece, o seu futuro é morrer desse fluxo de sangue. Ela supera tudo isso e toca na orla de Jesus. E o texto diz que, e logo se lhe estancou a hemorragia. Ou seja, eu disse no início, ou melhor, no versículo anterior, que é verdade que a fé dessa mulher não é perfeita, porque apesar dela demonstrar uma fé grande, ela erra em alguns aspectos. Primeiro, ela erra em achar, já falei, que Jesus não ia perceber. Foi uma bobeira, mas enfim, quem aqui nunca cometeu uma tolice dessa diante de Jesus? Ela achava que poderia chegar lá, tocar em Jesus e sair desapercebida. Outra coisa, apesar dela ter uma grande fé em pensar assim, eu não preciso pedir, eu não preciso clamar, eu não preciso que ele coloque a mão em mim. Se eu tocar na orla da veste é o suficiente. Isso é uma demonstração de fé. Mas a gente já viu aqui que nem mesmo tocar na orla de Jesus era suficiente. A gente já viu Jesus curando aqui com o simples fato de falar. A gente viu Jesus curar, ressuscitar a filha de Jairo sem tocar na menina. Ele diz, menina, levanta-te. A gente viu ele ressuscitar o filho da viúva de Naim sem tocar no filho da viúva de Naim. Ele toca no esquife e diz, levanta-te. A gente viu ele curar o leproso sem tocar no leproso. O leproso diz, Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Ele diz, quero ser limpo, não toca. Ou seja, a fé dessa mulher, apesar de ser uma fé digna de nós olharmos e admirarmos, tinha também aqui seus defeitozinhos, e assim como é comigo e contigo. Se alguém aqui se julga ter uma fé 100% perfeita, ô irmão, que bênção, bom para você. Depois você me procura para conversar, que eu vou pedir para você orar por algumas coisas aqui da igreja, e por mim também. Mas é assim, nós vivemos nessa vida, nesse corpo de imperfeições. Então, em algum momento estamos cheios de fé, em outros momentos a nossa fé parece não estar tão grande, ou em outros momentos, ainda que nos julguemos cheios de fé, esses cheios de fé sempre tem aquelas lacunas, sempre tem aqueles momentos de tristeza, de abalo, que a gente fala, puxa, mas eu estava tão cheio de fé, eu estou tão íntimo de Deus, eu estou lendo tanto a Bíblia, eu estou tão próximo dele, e ainda assim isso me abalou, porque faz parte da nossa imperfeição, faz parte do meu e do seu ser. Nós somos falhos. Nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, mas graças a Deus por isso, porque Ele é perfeito, porque Ele não falha. Então Jesus, ainda que a fé dessa mulher não fosse completamente perfeita, o texto diz que instantaneamente essa mulher foi curada. E a gente vai perceber que ela não foi curada apenas do corpo, ela também foi curada da alma. Ela não foi curada apenas do corpo, ela também foi curada na questão que eu disse, até mesmo da sua qualidade de vida. Essa mulher, lembra que eu falava que o leproso deixou de viver afastado e voltou a viver em sociedade? É a mesma coisa que vai acontecer com essa mulher. Era uma mulher que estava provavelmente... Aí, é claro, eu não quero perder muito tempo com isso aqui, mas quando você pega livros que comentam essa passagem, as pessoas vão dizer que se essa mulher tivesse filhos, provavelmente essa mulher já não via os seus filhos há aproximadamente 12 anos. Se essa mulher não tivesse esposo, há aproximadamente 12 anos ela não tocava o seu esposo, porque o esposo não podia tocá-la. Eu acho que foi Lana que leu um texto aqui uma vez, não foi? Do leproso, mas a relação é a mesma. Se ela tinha esposo, há 12 anos ela não tinha contato físico com seu esposo. Se ela tinha filho, há 12 anos ela não tinha contato com seus filhos. E aí, sucessivamente, ela não tinha contato com a sociedade. Então, você imagina que mudança de vida está acontecendo agora no momento dessa mulher. Às vezes a gente fica um pouco focado apenas na cura
física, que é claro, é uma bênção que está acontecendo com ela, mas isso é apenas a ponta do iceberg do que Jesus está curando essa mulher. Jesus está curando diversos aspectos da vida dessa mulher, que aí entra outro porém, os médicos jamais poderiam curar. Talvez os médicos conseguissem, com o passar dos anos, desenvolver um remédio, desenvolver uma cura para o fluxo de sangue dessa mulher. Mas esses médicos jamais poderiam curar a alma dessa mulher. Esses médicos jamais poderiam curar os dramas e os traumas que essa mulher passou durante 12 anos, afastada e excluída de todo mundo. Ninguém poderia curar isso. Médico nenhum, sociedade nenhuma, sacerdote nenhum, religião nenhuma, igreja nenhuma poderia curar o que Jesus está curando aqui agora. São 12 anos de trauma, de dor, de exclusão, de sofrimento, de tristeza, de ser escarnecida, de ser excluída. É isso que Jesus está curando, gente. 12 anos. E aí quando eu olho para mim, para a sua vida, eu lembro que quando eu entrei nos caminhos do Senhor, ou quando Ele me levou para morar no seu reino, foi isso que Ele fez comigo, foi isso que Ele fez contigo. Às vezes as pessoas falam, virou crente, mas eu sei dos meus dramas, você sabe do seu. Quantos dramas, quantos traumas, quantas tristezas, quantas coisas horríveis Jesus estava curando naquele dia. E as pessoas acham que, fulano virou crente, porque as pessoas olham muito para o exterior, né? Já viu como é que fulano está se vestindo agora? É porque ele é crente. Já viu como é que fulano está andando agora? Já viu? Fulano mudou o linguajar, é porque ele é crente. Só que as pessoas não conseguem entender que, muito além disso, Jesus curou a minha e a sua alma de dezenas e dezenas de traumas que ninguém, nem meu pai, nem o seu pai, nem minha mãe, nem sua mãe, nem a nossa família, nem psicólogo nenhum, e aqui eu não estou querendo diminuir o papel do psicólogo, porque eu acho que ele tem o seu papel diante da sociedade, mas nenhum médico, nenhum poderia curar o que Jesus curou de mim e de você, quando nos chamou, quando nos lavou, quando nos regenerou. E aí, queridos, é por isso que às vezes a gente vê tanta gente desesperada, que já buscou em todos os lugares solução e não tem, não acha, porque existem traumas, existem problemas, existem dramas, existem dores que só Jesus de Nazaré pode curar, pode sarar. Não existe. Nem pastor consegue resolver, apesar de alguns dizerem que faz. Enfim, são tolos, porque só Jesus pode fazer. Vamos seguir? Então essa mulher automaticamente foi curada. Versículo 45, o texto começa assim: mas Jesus disse, e aí agora vai entrar Jesus na história, tomando a frente da situação. Jesus diz assim: quem me tocou? Quem me tocou? É a pergunta de Jesus. E aí, parece uma pergunta a princípio para a gente até incoerente. Porque, queridos, estamos falando da segunda pessoa da Trindade. Estamos falando do Filho de Deus, do Verbo encarnado. Estamos falando daquele que diz que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós estamos falando daquele que diz que antes que Abraão existisse, ele já era. Nós estamos falando daquele que eu disse semana passada, Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí ele diz: quem vê a mim vê o Pai. É dele que a gente está falando. Aí ele diz: quem me tocou? Né? Você vai ver a resposta de Pedro já já. E provavelmente seria a minha e a sua resposta. A resposta de Pedro, e eu vou dizer por que já já. Mas enfim, quando Jesus diz quem me tocou, Jesus está respondendo aquilo que eu falei lá no início. Ninguém pega Jesus desprevenido. Nada passa desapercebido de Jesus, nada foge do controle de Jesus. A multidão aperta, alguém tocou na orla da sua veste, ele diz: para tudo, alguém me tocou. Ou seja, de novo, confirmando o que eu falei, meu irmão, você nunca vai clamar a Jesus e vai sair desapercebido, nunca. Você nunca vai chegar à presença de Jesus e vai sair sem ser percebido. Ele diz: para alguém me tocou. E aí, de uma maneira tímida, essa mulher não se apresenta a princípio, mas querendo ou não, ela havia da forma dela, não de uma forma tradicional, invocado ao Senhor. Ela havia, de uma maneira ou outra, depositado em Jesus fé que ele poderia curá-la. É claro que ela pensou que precisava tocar na orla, mas ela achava: ele pode me curar. E no Salmo 50:15 diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu
me glorificarás. Então, da maneira dela, ela invocou o Senhor num dia da angústia. Jesus foi e cumpriu o que está no Salmo. Ele livrou ela. Só que faltava a última parte do Salmo que diz, e tu me glorificarás. Ela ainda não tinha glorificado a Jesus pelo que ele tinha feito com ela. Então Jesus continua perguntando, quem me tocou? E aí eu disse que a gente vai ver a resposta de Pedro. Vamos lá, 45 ainda, parte B. Pedro diz assim, o texto diz assim, como todos negassem, Pedro com seus companheiros, então não foi só Pedro, todo mundo concordou com Pedro, disse, mas Pedro era aquele camarada, sabe, o explosivo, aquele que não aguentava guardar a língua, que não aguentava ficar quieto, todo mundo concordou com ele, sabe quando todo mundo pensa, mas ninguém tem coragem de falar? É mais ou menos assim, você pensa e fica assim, vou falar não, mas aí Pedro era aquele camarada que pensava e falava, aí ele vira e fala assim, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes quem me tocou? Pedro, parece a gente, como eu disse, Pedro estava dizendo, Jesus, o senhor sabe, está todo mundo te apertando, que história é essa? Que alguém me tocou? É claro que alguém te tocou, está todo mundo te apertando, tem um monte de gente aqui, todo mundo quer chegar perto do Senhor. E em outro sentido também, eu posso até dizer que Pedro pensava assim, mas tu não és onisciente? Que pergunta mais sem pé nem cabeça? Tu sabe quem te tocou, Jesus. Primeiro, tu sabe que a multidão toda está te tocando. Segundo, se realmente alguém te tocou, de forma diferente, você sabe. Você é onisciente. Mas aí, o que Pedro está fazendo, é claro que sendo lógico, Pedro está sendo coerente, mas Pedro também está sendo, como sempre, Pedro. E aí eu estou dizendo aquilo que a gente tem. Pedro está demonstrando mais uma daquelas brechazinhas que Pedro tinha na sua fé. Mais uma daquelas falhazinhas que eu e você temos de caráter que Pedro tinha, que é olhar para Jesus e não entender muitas vezes as palavras de Jesus de forma espiritual, de forma no seu verdadeiro significado. Pedro tinha o mal, e a gente também tem muito esse mal, de olhar para tudo quanto, pois, Jesus fala de forma estritamente literal. Pedro não conseguia entender, ou Pedro não conseguia visualizar o mundo mesmo, o espiritual que estava acontecendo, o que Jesus estava querendo dizer. Jesus não estava falando de um toque simples, até porque, de novo, seria incoerente realmente Jesus perguntar, alguém me tocou, porque a multidão estava apertando ele. O que Pedro não conseguia parar para entender, no seu afã, na sua explosão, na sua maneira de ser muito precipitado, que Pedro não conseguia parar para avaliar, é que tudo que Jesus fazia, falava, tinha um sentido espiritual, tinha um porquê além desse mundo real. Mas Pedro estava preocupado com agora. Pedro estava com os olhos muito fixos no agora, no aqui. E a gente às vezes faz isso também. Então Jesus às vezes nos faz umas perguntas muito simples, mas a gente olha para o aqui agora e não consegue responder. A gente olha para o aqui agora e não consegue entender o que está acontecendo, e era o que estava acontecendo aqui agora. Mas vamos seguir? Então Pedro, sendo Pedro, dá essa resposta. Sendo Jesus, vai repreender Pedro, como ele fez em todas as outras vezes que Pedro falou besteira, de uma forma bem sutil. Jesus diz assim no 46. Contudo, Jesus insistiu. Parece que Jesus estava querendo dizer assim, Pedro, fica quietinho, Pedro, um pouco. Fica um pouquinho só, Pedro. Não é a hora de fazer esse tipo de comentário. Então Jesus insiste. Sabe quando você pergunta uma vez e teu filho não responde, você pergunta de novo, e ele não responde porque não quer, você faz aquela pergunta de novo, insiste, porque você sabe que o negócio faz sentido e ele não quer. E aí Jesus diz assim, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Jesus deixa claro que o toque do qual ele estava falando não era o toque que todo mundo estava dando nele na multidão. Então Jesus vai mais direto no ponto e diz, olha Pedro, fica quieto, eu estou falando de algo profundo, estou falando de algo sério, estou falando que de mim saiu poder. Alguém tocou em mim de forma diferente de toda essa multidão. Aí, outra coisa que me chama a atenção aqui agora, e aí eu queria aplicar na minha e na sua vida, é que ainda que a multidão, e aí eu vou trazer para o nosso meio, de evangélicos cerquem a Jesus, são poucos os que tocam ele ao ponto de sair poder. Ainda que hoje tem uma multidão de gente enchendo templos e mais templos de igrejas evangélicas, são poucos
os que o tocam ao ponto dele sair poder. Por quê, pastor? Eu falei isso aqui várias vezes. Porque as pessoas estão em volta de Jesus como uma multidão que só quer saciar os seus desejos, os seus problemas, resolver o seu aqui e agora. As pessoas estão em volta de Jesus muitas das vezes para ver Jesus fazer milagres, para ver Jesus operar multiplicação de pão e de peixes, para ver Jesus agir. As pessoas às vezes seguem Jesus pelo simples fato de que tem uma multidão seguindo, então também quero seguir. Está todo mundo fazendo, então também quero fazer. E eu acho isso preocupante. E eu queria que você atentasse para isso nessa manhã. Cuidado. Não seja mais um na multidão. Não seja. Não seja mais um no meio de uma igreja. Não seja mais um seguindo Jesus simplesmente porque todo mundo segue. Não seja mais um andando atrás de Jesus simplesmente porque ele é legal. Siga Jesus ao ponto de tocá-lo e dele sair poder. Siga Jesus ao ponto de tocá-lo e que ele possa transformar a minha, a sua vida todos os dias, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Não seja apenas um religioso. Não frequente uma igreja simplesmente por ter o nome no rol de membros dessa igreja. Caminhe com Jesus sabendo que dele pode sair poder. Basta que eu e você o toque com fé suficiente para isso, com disposição para isso. Ele não é, queridos, aquele Jesus preso no madeiro. Ele não é aquele Jesus que a gente carrega no pescoço num pingente. Ele não é aquele Jesus feito de barro, de gesso, de pedra. Ele é um Jesus vivo e dele ainda hoje sai poder. Mas aí, quantos e quantos entram e saem, domingo após domingo, de igreja e mais igrejas, e mais igrejas, e mais igrejas, e andam como se Jesus fosse um símbolo que está crucificado no madeiro. Vivem com ele como se ele fosse morto e não tivesse poder para continuar fazendo o que ele fez aqui. Então vamos voltar para cá? Então Jesus insiste porque ele sabia que essa mulher deveria glorificá-lo. É claro que aqui na nossa igreja a gente não tem o costume de fazer apelo e de pedir que as pessoas venham à frente para confessar, para aceitar Jesus. A gente não tem esse costume. Mas é de suma importância que uma vez que você entenda que Jesus é o Salvador da sua vida, você sim, testemunhe para todos que Ele é o Senhor da sua vida. Que você dê testemunho, que você confesse com os seus lábios. A Bíblia diz que crer com o coração e confessa com os lábios que Ele é Senhor. Então, assim, ainda que nós aqui não tenhamos o costume de chamar ninguém para vir à frente, é necessário. Por que a gente diz que o batismo, e eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco na escola dominical, é o símbolo que demonstra publicamente que a pessoa entrou, nasceu de novo, entrou no reino de Deus. Porque naquele momento, talvez, num culto de domingo, quando o Espírito Santo entrou no seu coração e você levantou a mão, só os crentes viram. E no dia do batismo, o que você faz? Você chama seus parentes, você chama seus vizinhos, você convida a vizinhança para testemunhar publicamente de que você reconhece Jesus como seu único suficiente Salvador. Esse é o intuito do simbolismo do batismo. É por isso que depois você deve dar testemunho na rua que Jesus mudou a sua vida. Para que as pessoas entendam e glorifiquem a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Para que as pessoas olhem para você e digam, lembra quem Ele era? Estava 12 anos enfermo, estava 12 anos sofrendo de um mal, estava 12 anos afastado da sociedade, estava 12 anos que não tinha contato com a sua família, e Jesus restituiu a vida dele, Jesus restituiu a vida dela. Então Jesus insiste que essa mulher se manifestasse para servir de testemunho, primeiro para ela, segundo para os que estavam à volta, e mais, até mesmo para a questão religiosa da época, porque as pessoas precisavam ver que aquela mulher não era mais imunda, que Jesus havia curado completamente aquela mulher e ela poderia voltar ao convívio normalmente. Então, entenda isso, meu irmão. Você não deve ser crente 007. Você não deve ser crente só domingo na igreja. Você deve fazer questão de ser crente no seu trabalho, na escola, na faculdade, na sua vizinhança, na sua família. Você deve fazer questão, porque de duas uma. Se você não faz questão, você não tem testemunhado. Você não tem glorificado, você não tem exaltado o nome de Deus, você não tem servido de exemplo para que as pessoas olhem para você e digam, caramba, esse mundo tem uma paródia na internet que diz que o mundo gospel não anda bem. E apesar desse mundo gospel não andar bem, apesar do mundo gospel estar de mal a pior,
Ainda, eu creio nisso, é por isso que eu pastorei essa igreja, senão eu não estaria aqui, que ainda existem pessoas sinceras, honestas, quebrantadas, renovadas, transformadas, pessoas humildes, pessoas cheias do Espírito Santo, que podem fazer a diferença. Então, se você tem se omitido, se você tem se escondido, se você tem sido um crente secreto, você tem pecado, você tem falhado em não testemunhar Jesus como deveria e falhado em talvez envergonhá-lo por não abrir a boca e não por meio das suas atitudes mostrar que ainda existe um povo diferente. Que os evangélicos não são isso que se prega na televisão, que os evangélicos não é isso que se vê no Congresso Nacional, que os evangélicos não é essas loucuras que se vê no rádio. Ainda existe um povo que ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ainda existe um povo que obedece a Jesus naquilo que Ele mandou a gente fazer. Por isso que é importante que você dê testemunho. Por isso que é importante que você se mostre para o mundo o que Jesus fez na tua vida. Talvez você não tenha a história da mulher do fluxo de sangue, mas eu vou voltar ao que eu falei. Eu tenho certeza que você tem uma história de vida e que se você parar para avaliar, Jesus curou muitos anos da sua vida. Jesus sarou muitos e muitos anos de problema da sua vida. Jesus te livrou de um passado completamente sem sentido, de um passado sem esperança, de um passado perdido, de um passado louco, e te trouxe para um caminho de paz, de vida e de esperança que só Ele pode dar. Então, queridos, abra a boca, fale do amor de Jesus. Então, ela, a partir do momento que se manifestasse, iria mostrar para todo mundo o poder, o amor, a misericórdia que Jesus tinha e podia exercer. 47, a mulher vai aparecer e diz assim: vendo a mulher que não podia ocultar-se. Sabe o que eu lembro quando eu leio isso aqui? Eu lembro daquela passagem que Jesus disse para Pedro assim: Pedro, tu me negarás 3 vezes. Aí Pedro disse assim: de forma nenhuma, Jesus. Aí quando Pedro nega a 3ª vez, ele diz que Jesus olha para ele. Na 3ª vez que ele nega Jesus, ele diz que Jesus o enxerga, o vê. E parece que eu acho que essa mulher está passando mais ou menos por isso. Parece que Jesus se voltou, está olhando para ela, ela está tipo, sabe quando você quer se esconder atrás da cortina e todo mundo está vendo que você está ali? É mais ou menos isso. Ela quer se esconder de Jesus, mas está ali, está nítido que é ela que está atrás da cortina, o pé está aparecendo embaixo ali da cortina. Parece que foi Pedro. Pedro disse a mesma coisa: não, Jesus, não vou te negar. E ele nega 3 vezes e tenta se esconder. E na 3ª vez ele diz que Jesus olhou para ele. Gente, eu falei nisso quando eu pregava esse texto aqui. Eu não consigo imaginar a vergonha que Pedro deve ter sentido naquela hora. O peso que ele deve ter sentido quando Jesus olhou para ele. No exato momento que ele nega pela 3ª vez. E aqui parece que é o que acontece. A mulher está tentando se esconder e ela diz: vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todos, de todo o povo, a causa por que ele havia tocado. Vamos parar aqui? Quando ela diz assim, quando o texto diz declarou à vista de todos o povo, ou de todo o povo, a causa, o que o texto está subentendido é que ela disse por que tocou. Qual é a causa? Ela disse: eu era enferma há 12 anos, já tinha tentado todos os médicos, tinha gastado todo o meu dinheiro, eu estava já sem esperança, e quando eu soube que o Senhor ia passar por aqui, eu pensei em tocar na orla das suas vestes, porque o texto diz isso: à vista de todos, ela declarou a causa por que ele havia tocado. E aí ela não para aí, ela diz: e como imediatamente fora curada. Então ela teve percepção de que imediatamente ela foi curada. E ela diz isso diante de todo mundo. E aí você imagina agora o testemunho. Você imagina como que ficou o povo à volta dela. Aí você imagina Pedro de novo, que tinha dito: Jesus, para, está todo mundo te apertando, a multidão te espreme, você está perguntando quem te toca. Pedro mais uma vez deve ter ficado com vergonha, deve ter falado: minha grande língua, né? Eu acho que aqueles textos lá de Tiago, talvez foi Tiago que falou sobre a língua, não foi? Tiago devia estar pensando em Pedro, né? Tiago caminhou com Pedro, né? Tiago, na hora de escrever sobre a língua, falou: domem a língua, segurem a língua. Tiago devia falar: olha, a gente teve experiência sobre isso, sabe como que é. Mas enfim, a gente sabe depois que Pedro se tornou um grande homem, mas Pedro é um grande exemplo também para mim e para você, para que a gente entenda as nossas imperfeições. Essa semana
eu e o Flavinho, fomos numa igreja lá na Barra da Tijuca, lá na Presbiteriana da Barra. Aí o pastor dizia que o primeiro filho dele, ele colocou o nome de Pedro, porque ele disse que ele teve uma crise muito grande no início do seminário, que ele queria virar pastor, que ele não entendia como que uma pessoa tão pecadora como ele, tão falha como ele, poderia se tornar pastor. E aí ele disse que um dia ele lembrou, e ele viu, claro, né, lembrou, estudou, e Deus trouxe à memória dele a história de Pedro. E ele falou, caramba, Pedro afundou, Pedro negou Jesus, Pedro meteu a mão na espada e cortou a orelha de Malco, Pedro fez um monte de besteira, brigou com Paulo, Pedro era precipitado, falava que não devia. Se esse homem lá no Pentecostes foi cheio de Espírito Santo, pregou e 3.000 pessoas se converteram, depois ele pregou, 5.000 se converteram, se ele foi aquele que Jesus disse, olha Pedro, tu és pedra, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, quem sou eu para não poder ser usado por Jesus? Aí ele disse, é com base nisso que ele disse que reviveu dentro dele a esperança de que Deus poderia fazer um pastor, porque ele falou, caramba, se Pedro foi Pedro, eu posso também, Deus pode fazer comigo, se Jesus transformou, Pedro pode me transformar. Então, queridos, Pedro é um exemplo muito bom para isso, para que a gente olhe para as nossas imperfeições e fale, se Jesus transformou esse camarada aqui, Pedro, ele pode fazer comigo. Vamos voltar? 47, então, ela assume, ela testemunha, ela expressa de forma pública e talvez por isso, pelo medo do que ela fez ter sido incorreto, talvez pelo medo das pessoas a julgarem, ela estava trêmula. E aí, diante de um temor, diante de um início de desespero, o texto segue e a resposta de Jesus, a gente já viu isso aqui em várias passagens, ela termina calmo, sereno e tranquilo. A mulher está nervosa. Você imagina um misto de sentimentos dessa mulher. A mulher está alegre porque foi curada. Ela está extremamente nervosa porque ela teve que se manifestar diante do público. Era proibido mulher falar diante de um rabino em público naquela época. Ela era imunda. Provavelmente ainda devia estar com as vestes sujas de sangue. Ainda devia ter marcas, vestígios daquela sujeira, daquele sangue acumulado que corria constantemente dela. Imagina um misto de sentimentos. Essa mulher devia estar um vulcão de sentimentos. Aí volta para Jesus. E é engraçado que Jesus consegue equilibrar sempre a situação. E aí o texto diz que Jesus fala assim no 48. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Uma tempestade está acontecendo aqui na vida dessa mulher, gente. Uma mistura de sentimentos, de adrenalina, de um coração palpita. Aí Jesus vem, calmo, sereno e tranquilo. Eu poderia dizer, a Bíblia não diz isso, mas eu poderia dizer que talvez quase ninguém ouviu o que ele falou. Tamanha sua mansidão. E aí eu imagino que a voz de Jesus deve ter entrado no ouvido daquela mulher, deve ter descido naquele coração, quase saindo pela boca, e o coração daquela mulher deve ter acalmado de forma que ninguém poderia fazer. Ele diz, filha. A mulher era excluída, a mulher era menosprezada, ninguém queria saber dela, e ele diz, filha. Queridos, em algumas versões diz filhinha. Tem noção disso? Tem noção desse amor, desse sentimento, dessa sabedoria, de tudo? Ele escolhe a palavra certa. Ele diz, filha, vai-te em paz. E aí, né, ele ainda reconhece, a tua fé te salvou. Isso é interessante, porque ele diz, a tua fé te salvou. Mas a fé é um dom dele, que é ele que dá. Ou seja, a fé que é um dom dado por ele, que foi depositado nele, crendo que ele poderia fazer aquilo que ninguém jamais fez. Foi essa fé que ele diz, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E não só vai em paz, até porque se tinha alguém que poderia dizer vai em paz, era ele. Porque agora ela não só iria em paz, mas ela iria com a paz que excede todo entendimento. Ela iria com o príncipe da paz. Ela iria com aquele que acabou com os temores dela, acabou com os dramas, acabou com o problema dela, acabou com tudo aquilo que poderia
atribular aquela mulher, ela acabara de deixar os pés de Jesus. Ele disse: filha, vai-te em paz. Meu irmão, entende como que isso acalma qualquer coração atribulado? Entende como a voz de Jesus acalma qualquer tempestade? Entende como a voz de Jesus é única? E é por isso que a gente insiste que a pregação do Evangelho é extremamente necessária para a igreja, porque a igreja precisa ouvir a voz de Jesus. E ele fala por meio do Evangelho. Ele fala por meio da pregação da palavra dele. E ele diz hoje para mim e para você, sim, ele diz para mim e para você: filha, filho, vai-te em paz. Vai com a paz. Estou contigo. Eis que sou contigo até a consumação dos séculos. Todos os dias é isso que ele diz para a gente. Mas é difícil, não é? Eu confesso. Às vezes é difícil ouvir, não é? Às vezes a voz dele é tão baixa. E às vezes as tempestades são tão altas. Às vezes o problema grita tão alto. Às vezes a tempestade faz tanto barulho. E a gente atenta tanto para a tempestade e para o problema, que a gente não consegue ouvir do outro lado Jesus falando: filho, filha, vai-te em paz. Eu estou aqui. Eu sou contigo. Eis aqui aquele que é maior que qualquer luta. Eis aqui aquele que manda na tempestade. Eis aqui aquele que é dono da vida. Eis aqui aquele que é teu dono, que te comprou, que te conquistou, que te regenerou, que te salvou. Ô, meu irmão, eu sei porque de vez em quando eu faço isso. Se hoje você entrou aqui olhando mais para os seus problemas, se hoje você entrou aqui olhando mais, ouvindo mais a acusação do inimigo, ouvindo mais o problema que tem batido na sua porta, ouça hoje o que Jesus disse para essa mulher: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Não estou minimizando o seu problema não, falei isso quinta-feira e repito, não estou minimizando o seu problema, só estou mostrando que ainda que o seu problema seja grande, você tem um Jesus infinitamente maior do que o seu problema. E ele diz: acalma-te. Ele diz: cala-te para o mar. Ele diz: eu quero. Ele diz: eu posso. É esse o Jesus que você serve. É esse o Jesus que eu sigo. Vamos terminar? 3 exemplos, 3 aplicações rápidas. O exemplo dessa mulher é o exemplo de muitas almas. Almas que estão enfermas. Almas que estão passando hoje, por problemas dos mais diversos que a gente não pode mensurar. Então, cuidado com isso. Quando você vê alguém enfermo de alma, quando você vê alguém passando necessidade, quando você vê alguém atribulado, quando você vê alguém com problema, quando você vê alguém, enfim, com mais diversa tempestade que for, esteja pronto para dizer para ela que existe alguém que pode resolver o problema dela. Esse alguém você sabe quem é Jesus. Segunda, um exemplo. Essa mulher é um exemplo das atitudes que nós devemos ter diante de Jesus, certo? Então, olhe para essa mulher e tente aprender com ela. Não tinha uma fé perfeita, mas tinha fé suficiente para crer: ainda que eu toque na veste dele, eu serei curado. E ela sabia que dele poderia sair poder. Então, chama a sua atenção de novo. Não venha para cá domingo após domingo sem crer que dele pode sair o poder e te abençoar domingo após domingo, terça após terça, quinta após quinta. Se você tem vindo para cá sem crer nisso, reveja os seus conceitos. Reveja, porque você tem perdido o seu tempo. Não é meu intuito que você venha para cá perder seu tempo. Meu intuito é que você venha para cá e entre por aquelas portas crendo não que essa igreja tem poder, mas que ele tem poder para fazer pela minha, pela sua vida. Terceiro e último, devemos confessar, já falei isso aqui, aos homens, aquilo que ele já fez, aquilo que ele tem feito e aquilo que nós ainda aguardamos que ele vai fazer, que é nos levar para morar eternamente com ele da glória. Amém? Então não guarde isso para você. Saia daqui nessa manhã lembrando